Vlog de janeiro de 2014, começamos aqui no Cras Conversa Oficial. Agora todo fim de mês tem vlog, sem roteiro, sem narração, só eu aqui passando alguns recados e respondendo algumas perguntas que vocês me deixaram ao longo do mês de janeiro. Sim, agora o primeiro vlog de 2014, como vocês sabem, né, gente? Eu faço no começo do mês seguinte, logo no mês passado, por causa das perguntas que vocês me deixaram. E eu começo esse aqui falando algumas novidades pra vocês, né? Claro, além de dizer feliz 2014, já tá meio tarde falar isso, mas feliz 2014 pra todo mundo. Espero que tenham tirado férias em janeiro. Eu acho que já devem estar voltando às aulas, voltando à escola, voltando a trabalhar, seja lá o que for. Eu tenho muitas novidades pra vocês aqui, né? Vocês viram que em janeiro estreou um novo quadro, Ler ou Não Ler. Fiquei contente, vocês comentaram bastante, gostaram bastante. O quadro vai continuar, espero que vocês continuem apreciando as análises. O próximo Ler ou Não Ler, aqui ó, já tô até mostrando pra vocês, né? Fucking Bakuman, tá? Já tô meio que terminando de escrever a análise dele. Não li as 20 edições ainda, tô terminando de ler. Eu acho que a minha opinião não vai mudar muito em relação à obra em si, é o que eu preciso falar, mas realmente para ver se eu não deixo passar nenhum detalhe importante que talvez aconteça depois, né? Muito esperado por todos vocês. Tem bastante coisa para falar sobre esse mangá aqui. Alguns questionamentos que as pessoas me deixaram, algumas críticas que se escuta por aí. É um quadrinho não só interessante para análise, mas também para abordar essas questões em relação à produção de quadrinhos. Então aguardem aí que próximo Ler ou Não Ler de fevereiro, Bakuman. Outro aviso também é, nós vamos começar a publicar a série de tiras do Thales, a série do Tiras Não. Toda semana, às segundas, quartas e sextas, a gente vai publicar tiras dele na nossa fanpage oficial do Facebook. Se você não deu like lá, clica aí, tá na descrição do vídeo, dá um like, você vai ver as tiras, né, será postado regularmente. Então só acessar lá. E pra quem já tá na nossa fanpage do Facebook, já deve ter ficado sabendo, né? Revista Neo Tóquio, edição 93, acho que é publicada em janeiro, saiu uma matéria aqui com a HQ Vírus na seção de HQs BR, né? Tá aqui, Revista Neo Tóquio 93. Pra quem acompanha a revista já deve ter visto, pra quem não conhece, uma revista que fala sobre mangás, animes, esse tipo de coisa. Fizeram uma parte dedicada aos HQs BR. Sou eu aqui para a matéria. Parece que quem escreveu foi a Lily Carroll, não tenho certeza porque não tem assinatura na matéria. Não está escrito aqui quem que escreveu essa matéria aqui. Um abraço pessoal da Neo Tóquio, seja lá quem tiver escrito. Muito obrigado pela oportunidade, foi um prestígio muito grande o fato de vocês terem contemplado o meu trabalho nessa edição. Que bom que vocês gostaram do novo trabalho, certo? Então, neste mês de fevereiro eu pretendo cadastrar alguns produtos novos na nossa loja virtual da Editora Cras. Tava na hora já, né, de aparecer alguma coisa nova por lá. Serão alguns goodies, alguns produtos novos. Logicamente, quem já tiver na fanpage vai ficar sabendo, né, enfim, vai estar à venda lá. Fica de olho no site oficial, faz o cadastro lá e você vai ficar sabendo dos novos produtos que estiverem no ar. E muito importante também, em fevereiro eu tô pretendendo fazer a primeira live no canal. Já fiz alguns testes, quem me pegou nesse mês de janeiro aí, fazendo um teste ao vivo aquele dia, deve ter achado esquisito, porque só ficava a minha cara e não falava nada, né? Eu testei como é que funciona o Google Hangouts, eu acho que eu entendi mais ou menos como que eu posso fazer. Vou tentar fazer a primeira live agora em fevereiro. Botei também uma mini enquete na fanpage. Não dá pra colocar aquela coisa de perguntas e respostas em fanpage, só em grupo. Não sei por que eles desabilitaram essa opção. Eu vou avisar aqui no canal quando será a live. Eu tava entre quinta, sexta ou sábado. Os votos foram bem diversificados, foi bem equilibrado. Algumas pessoas pediram quinta, ou sexta, ou sábado, mas me parece que a maioria caiu para sábado à noite, né? Mais precisamente às 22 horas, bem à noite mesmo. Eu confirmo para vocês na fanpage aqui pelo canal quando será a live. E vai ter um tema a ser abordado. Eu já quero começar com tudo. Eu acho que o primeiro tema que eu vou fazer é sobre a publicação de quadrinhos em mercado BR, porque tem muita coisa que vocês me perguntam, tem muito assunto para falar, com relação à banca de jornal, quais passos que eu recomendo, como que tá o quadro hoje. Eu acho que é um assunto que vocês devem ter muitas dúvidas e eu quero já chegar com tudo, porque eu penso, quanto mais informação vocês tiverem, para quem tá começando, melhor, para você evitar dar uma de piroquinha, né, acabar vindo com muita fantasia em cima de um negócio, quando você precisa estar com os pés no chão para fazer um projeto, e não com muita fantasia na cabeça. Então aguardem aí, primeira live em fevereiro no canal Cras Conversa Oficial. Muito bem, então vamos à pressão de perguntas que vocês me deixaram ao longo do mês de
de janeiro de 2014. Primeira pergunta não é uma pessoa só que falou, foram várias, que é com relação a do porquê que eu não faço um vídeo falando sobre orçamento e quanto cobrar pelos seus desenhos. Várias pessoas perguntaram a mesma coisa, cada um de uma forma diferente, e eu vou explicar aqui por que eu não vou fazer esse vídeo tão cedo. É o seguinte, o que eu passo aqui para vocês são informações e orientações. Toda informação, ela carrega consigo certos elementos das práticas e certos nichos sociais. No caso que eu tô falando da profissão desenhista casual, da sua visão de mundo como artista, esse tipo de coisa que eu falo. Quando eu falo de mercado, existem alguns conceitos que eles são embasados por uma questão de ética. Conduta ética é aquilo que, vamos dizer assim, se entende como o que é certo você fazer, né? É o tudo me é lícito, mas nem tudo me convém, né? Então, a maior parte das informações que eu passo aqui são baseados em posturas e condutas éticas e de educação. Como lidar com o seu trabalho, como se apresentar, como procurar oportunidades, como negociar, são coisas de conduta ética. E a ética, ela tenta, de alguma maneira, ser universal. Outras informações, elas não são embasadas unicamente numa questão ética, mas principalmente em opinião e condutas particulares. E aí que está o grande problema, porque orçamento e quanto cobrar, ele inclina-se mais para essa questão particular e de opinião. Então, se eu fosse falar com relação ao orçamento, quanto cobrar, as variantes em cima desse tópico são infinitas. Não tem como você tabelar, como você taxar, para tal desenho cobre tanto, para tal trabalho cobre outro tanto. Não tem como. E aí um inscrito perguntou, cara, mas fala a sua opinião e foda-se o que os outros acharem. É que tá o problema. Calma aí. Porque hoje eu tenho um canal que eu tô chegando a 9.000 inscritos. Daqui a pouco acredito que estaremos em 10.000 muito fácil. O que eu faço aqui já não é simplesmente um vlog ou algumas coisas que eu vou falar só a minha opinião. O que eu tô fazendo aqui é também uma responsabilidade. Eu tenho que ser responsável pelo que eu falo. Uma coisa é o que eu penso, o que eu acho. Coisa é o que eu vou falar e passar como informação e orientação para vocês. Eu sei que o meu canal não é assistido só pela meninada. Meu canal é assistido por editores, por designers, por diretores de arte. Mesmo que eles não comentem, eles assistem. Eu já recebi e-mail, já recebi um outro comentário por fora, em off. Nos vídeos eles não comentam. Eu tenho que ser muito responsável pelas coisas que eu falar. E quando é um assunto que ele tá nessa esfera de opinião, de uma coisa mais particular, que você tem variantes muito complexas para você poder passar como uma orientação, a minha liberdade de opinião, discurso, termina onde começa do próximo. Então, se eu não tomar cuidado e eu falar alguma coisa que ultrapasse esse limite da minha liberdade, eu vou criar polêmica, eu vou criar problema, eu vou criar confrontos que podem chegar ao ponto de prejudicar outros profissionais e colegas que trabalham no mesmo ramo. Se vocês quiserem um exemplo de uma coisa que aconteceu isso, procurem a bendita tabela de referencial de preços 2013 para design e ilustração. Essa tabela, ela não é oficial, foi um cara que pegou e fez, jogou na internet, e a polêmica, a briga que deu em cima por causa disso foi assim, um nível absurdo, tá? Eu preferi nem comentar sobre isso, porque eu não quis entrar numa briga da qual não era da minha parte. Então, eu pretendo no futuro falar alguma coisa a respeito, mas não é tão cedo que eu vou fazer isso, porque é um assunto muito delicado e eu posso me comprometer dependendo do que eu falar. Ok? Tá? Eu não penso assim, eu falo o que eu quiser, foda-se o que vocês acharem. Quando é uma coisa de opinião com relação à arte, com aquilo, mas eu deixo muito claro que é minha opinião, mas não é uma coisa que vai prejudicar os outros de alguma maneira. Agora, esse assunto sim, pode prejudicar o outro. Então, não dá pra mim tocar o foda-se e falar o que eu penso ou como que eu pratico. Enfim, espero que vocês tenham entendido do porquê que eu não fiz esse assunto ainda. E eu vou falar pra vocês que é simplesmente o assunto mais pedido por todos, desde quando eu tinha o canal antigo. Eu tenho certeza que se eu fizer um vídeo desse, ele vai chegar em visualizações absurdas. Mas é uma responsabilidade muito grande, não vai ser tão cedo que eu vou falar disso. Ok? Eu quero saber o que eu posso fazer se eu moro numa cidade distante e não tenho muito trabalho para desenhistas novatos. Por onde eu posso começar? Trabalhos presenciais, eles realmente estão muito concentrados nos grandes centros, tá? São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, mas a internet facilitou tudo. Você pode mandar trabalhos por e-mail mesmo. Eu já fiz trabalhos para clientes que eu nunca vi a cara. Eles me pagaram via transferência bancária, mandaram um briefing por e-mail, eu mandei a arte por e-mail também, ficou assim tudo certo. Então não é mais barreira. O que eu te falo é o seguinte:
se você for fazer trabalho, se você é do interior e for fazer trabalhos para São Paulo, Rio de Janeiro, esses grandes centros, saiba que é tudo pauleira. Os caras querem trabalho para uma semana, trabalho às vezes você faria com um mês, eles querem que você faça em uma semana. Se o seu trabalho for bom, não vai ser barreira para você fazer. Siga aquelas orientações que eu passei do portfólio digital e do como divulgar. Manda e-mail, manda currículo, que algum trabalho ou outro acredito que você talvez até consiga pegar. A internet tá aí para resolver. Tenho 14 anos e desde o ano passado crio um mangá. Após desenhos de personagens dos cenários que quero fazer nele. Meus amigos me apoiam. Não criei nenhum capítulo ainda, mas tenho em mente o que quero fazer. Você acha melhor começar a fazer um mangá agora ou deixar para outra ocasião onde eu possa estar desenhando melhor para publicar o mesmo? Comece agora. Por quê? Porque tem coisas que você só vai aprender se você pôr na prática. Não guarde suas ideias só achando, quando eu estiver pronto eu vou fazer. Não, se você tem a ideia agora, faz agora. Porque no futuro você vai estar muito melhor e a ideia que você tem hoje, talvez você até ache meia boca. Porque você vai estar com ideias e argumentos muito melhores do que você tem agora. Tá? Você vai aprender muito fazendo isso agora. Não se acanhe, faça o seu melhor agora e daqui a 4, 5, 6 anos continue fazendo o seu melhor. E você vai ver que o melhor que você faz hoje, daqui a uns anos, você vai dar risada de tão tosco que provavelmente você vai achar. Porque é assim que a gente evolui. Né? Às vezes eu olho o desenho meu de 2 anos atrás e eu acho uma porcaria. Então, não espere. Você tá com ideia, tem personagens que você conseguiu criar, cara, manda ver. Existe alguma ordem para o que estudar em relação a desenhos e quadrinhos? Eu sei que não deve ter um cronograma totalmente certo, mas manda sua opinião. Bom, como você mesmo disse, não existe nenhuma ordem certa, mas se eu pudesse recomendar, eu sugeriria para você começar com aquelas técnicas básicas de construção de desenho, polígonos, formas, luz e sombra, até antes de você ir para anatomia. Começa com alguns objetos, algumas formas, para você entender esse sistema de construção. E ao mesmo tempo, tenta começar com técnicas de lápis, com sombreamento em 6B, porque ele é uma técnica muito fácil de pegar, que vai te ajudar muito a entender conceitos de luz e sombra, e o resultado fica legal. Isso vai te entusiasmar a se desafiar cada vez mais, porque se você começar com uma coisa mais complicada, e você nos exercícios não conseguir um resultado satisfatório logo de cara, talvez isso te desanime. Começa com simples e faz bem feito, e aí vai aumentando a dificuldade com o tempo. Thiago, quando você começou a fazer quadrinhos, qual foi o maior empecilho que você enfrentou? Se por acaso foi o fato do mercado ser dominado pelas HQs estrangeiras, americanas, japonesas, europeias e tudo mais. Olha, eu não vou dizer que isso não é um problema, tá? Isso é um grande problema, aliás, um dos maiores. Mas se eu fosse destacar qual seria o problema, assim, o maior que eu enfrentei, foi uma falta de orientação e exemplos para seguir. Por exemplo, quando eu comecei, não tinha ninguém bem sucedido que fez quadrinhos. Além de você produzir, não existe nenhum caminho que você sabe que você pode traçar para chegar num objetivo de publicar regularmente. Não existe esse caminho. Para quem leu o Bakuman, deve saber que a história dos dois meninos que querem ser mangakas. Aí eles falam, beleza, o que a gente precisa fazer? Primeiro fazer um bom trabalho, legal. E aí? Aí a gente encaminha para uma editora tal para tentar participar de um concurso. Se a gente tiver uma boa colocação e vencer esse concurso, a gente pode publicar em tal revista que sai em tal semana. E aí depois a nossa meta é conseguir uma aceitabilidade boa dos leitores. Aí depois é tentar fazer isso aí virar uma série. Aí depois é tentar fazer isso aí ficar regular durante não sei quanto tempo. Aí depois é conseguir um anime. Entendeu como é que é o negócio? Ele já tem toda uma trajetória de pessoas que fazem isso regularmente muito antes deles. Então se vocês querem entrar no negócio, já existe um mercado, um caminho pré-estabelecido. Para quadrinhos BR não existe nada disso. Não há pessoas que fizeram, produziram, criaram um caminho, criaram condições de um mercado viável acontecer e estão fazendo isso. Não existe isso. Então, não tinha ninguém para me orientar. Então, literalmente, além de produzir os quadrinhos e tirar do bolso para fazer, eu tava à própria sorte. Como que eu vou vender? Para quem eu vou vender? O que eu vou fazer depois disso aqui? Para onde eu vou? Como que eu vou caminhar? Até tinha umas pessoas que me ajudavam na época, mas seriam mais próximos, seriam meus veteranos, mas eram pessoas da mesma geração que eu, não é? Que estavam fazendo isso há 2 anos a mais do que eu, 3 anos a mais só. Não existe no Brasil uma coisa do mais velho orientar o mais novo. O mais velho prepara o terreno para os mais novos sucederem ele. Isso não existe aqui. É uma pena. Isso é fato. Eu, pelo menos, nunca ouvi falar. Muito, cada um cuida do seu e ponto final. Só não prejudique o meu trabalho, que eu não prejudico o seu. E
Eu senti falta disso e é ainda a maior dificuldade que eu tenho hoje. Qual caminho eu vou traçar? Eu tô caminhando, mas assim, sou eu que tô cavando essa parede. Hoje eu sou veterano, então eu tento passar as informações para as pessoas que estão começando agora, que para tentar fazer pela moçada o que eu não tive oportunidade há 10 anos atrás. Enfim, conversaremos mais sobre isso na live, tá? Thiago, quais livros você recomenda para estudar anatomia? Tem vários, cara, tem vários livros ótimos, mas eu vou pegar um aqui em particular que é excelente. Este aqui, Anatomy for the Artist, tá? Sarah Singlet. Ele tem fotos, né, de modelos, de estrutura. Olha que legal isso aqui, né? Você tem as partes do corpo e você tem uma página aqui, ó, transparência, e você vê, né, os ossos. Não dá pra mostrar o livro ainda porque tem nudez, né? Mas é uma nudez artística, tá? Eu não sei se vai que o YouTube resolve pegar no meu pé por causa disso, né? Não sei. Mas ó, que legal isso, ó. Né? As mãos, aqui ó, os ossos. Muito foda, né? Para você entender bem como que é a composição do nosso corpo. Esse livro é excelente, tá? Se você tiver acesso à Livraria Cultura, Livraria Saraiva, Nobel, essas grandes, dá para você encomendar esse livro aqui, né? Anatomy for the Artists, da Sarah Singlet. Thiago, você lucra com o YouTube? Pensa em viver só disso um dia? Não, eu não vivo do YouTube, gente. Tá? O YouTube é uma coisa paralela que eu faço pela minha editora, do que a gente faz, para passar informação para vocês e também porque é uma coisa que eu gosto, né? Eu acho que como professor eu gosto de falar, eu gosto de compartilhar o conhecimento, essas coisas com as pessoas. Então, acima de tudo é uma coisa que eu gosto. Tá muito legal fazer os vídeos. Tá bem legal o canal, tem bastante gente assistindo regularmente, comentando, estamos num nível muito bacana. Eu acho que a gente vai crescer mais um pouco ainda. O meu palpite é que a gente vai crescer até um certo ponto e depois vai começar a dar uma estagnada. Porque o assunto que eu trago aqui ele não é nenhum hype do momento, eu trago informação, né? A não ser que o que eu faço aqui de repente amanhã vire o grande assunto badalado do momento, né? Atualmente é canal de gameplay e análise de games, que é o que tá em alta, mas vai cair. Assim como já foi dos vlogs há uns anos atrás, agora tá os de gameplay. Isso vai cair, tá? E vão se manter aqueles que tiverem os melhores conteúdos, né? Aqueles que só pegaram na onda e foram fazendo aquela modinha vão acabar caindo. Se eu penso em viver só disso um dia, só no YouTube não. O YouTube é uma coisa que faz parte do projeto da editora Cras, Estúdio Cras, como um todo. A Cras não é só vídeos do YouTube e também não só publicação de quadrinhos, embora isso aqui seja a razão de existir, tá? Nós temos outras ideias, outras propostas que a gente quer expandir, tudo relacionado a isso, a quadrinho, a arte, a desenho, a cultura. O YouTube realmente faz parte disso também, tá? Onde eu posso achar estágio de ilustrador? Você não teria alguma dica de como arrumar clientes? Estágio ilustrador, você tem que estar cursando faculdade. Se você está, vai até o centro acadêmico da sua faculdade, o centro do aluno, e se informa lá. Provavelmente eles têm alguns meios do CIEE, eu não sei se ainda é CIEE, eu acho que deve ser, para você se inscrever nos programas de estágio. Tem aqueles sites de busca também, o Cato, etc. Eu sei que rola muita fraude lá, tá? Mas eu cheguei a conseguir um ou outro estágio por esse site. Se informa na sua faculdade sobre esse tipo de estágio. Como que vai funcionar, como que é a faculdade, porque tem toda uma documentação acadêmica por trás disso. Não é só você mandar o seu currículo e o cara te contratar, tá bom? Como divulgar o seu trabalho, portfólio parte 3, tá? Procura no canal que esse vídeo é só sobre como divulgar o seu trabalho. Thiago, eu estou com um problema que o canto do meu dedo médio fica um pouco roxo na hora que eu começo a desenhar. Eu gostaria de saber se tem solução para isso, eu devo mudar a forma como eu desenho. Sem dúvidas, amigo, você está fazendo alguma coisa errada na forma de você pegar no lápis, na caneta, sei lá. Tudo o que você fizer e começar a sentir dor é porque tem alguma coisa que você está fazendo de errado. É o seu corpo te avisando que você está fazendo algo errado. Se você faz direitinho, você faz a vida toda, não vai ter problemas assim. É igual quem canta, quem toca algum instrumento. Se está sentindo dor, você está fazendo alguma postura errada, está cantando, jogando a voz em algum lugar que não deve. Se fizer direitinho, você faz a vida toda sem problema. Importante, alongue o braço, a mão, o pulso,
toda essa parte aqui antes de começar ou a cada 1 hora que você estiver trabalhando. Presta atenção como você está segurando o lápis, você não está fazendo pressão demais. Não é para sair forçado, não tem que fazer pressão. Tá? Um calozinho a gente até acaba tendo, né? Mas não é uma coisa a ponto de ficar roxo, inchado, né? Entendeu, né? Presta atenção como que você se movimenta. E se possível, procure um bom fisioterapeuta. Como você entrou no ramo de desenho? Trabalhar com isso mesmo? Bom, eu comecei a fazer cursos com 16 anos, né? E aí eu sempre tentava conversar com os professores, falar se souber de alguma oportunidade, me indica, faculdade. E meu primeiro trabalho na área foi com estágio, através do meu programa de estágio que a própria faculdade oferecia. Aí eu fui aprendendo como montar portfólio, tudo, sempre indo atrás, sempre perguntando para o professor, perguntando para as pessoas que eu tinha ao meu redor, como fazer, o que eu precisava saber para me virar, e sempre conhecer um pouquinho a mais do que é dado no curso, né? Por conta própria. Se eu tinha alguma dúvida, eu ia perguntar ao professor, pedir algum livro se ele tinha para indicar. Eu mesmo ia atrás, eu não me contentava só com as aulas, eu ia além. Primeiros trabalhos que eu fiz por conta própria foi tipo cartão de visita para uma amiga de um conhecido meu que tinha um salão de cabeleireiro e precisava de cartão de visita, sabe? Começa assim, coisinha pequena, e aí um comenta pro outro, nunca trabalhando de graça, sempre recebendo alguma coisa em troca, foi assim. Thiago, quais são suas recomendações de gráfica e tiragem para quem está começando a publicar fanzines de maneira independente? Pode indicar também algumas formas de conseguir vender? Primeiro material, tira em torno de 50, 100 cópias no máximo, não mais do que isso. E esquece lucro. Tenta reproduzir com impressão digital, tá bom? Impressão digital. Vai orçar em várias gráficas, vê e capricha. Tenta fazer um papelzinho couché na capa, um miolo preto e branco, tal, né? Grampeadinho, refilado, bacaninha. 50, 100 cópias no máximo, não mais do que isso, uma primeira vez. Mesmo que você venda a preço de custo, tá? Não tem problema. Não pense em lucrar no primeiro momento. Onde vender? Bom, esses eventinhos de mangá, de anime, geralmente tem feira de fanzine, né? Tenta começar por lá, cara. Se não tiver, e você conhecer algum na sua cidade, fala com os organizadores, fala que você quer um espaço, ó, faço quadrinhos aqui, sou da cidade aqui. Cara, o material que eu vendo, ele não dá lucro, eu quero realmente tentar divulgar meu trabalho, posso representar a cidade, né? Tenta algo assim, né? Conversar com os caras. Ou tenta nessas feirinhas de fanzine que ajudam. Eu comecei assim. Na sua opinião, qual a dificuldade de um brasileiro se tornar um autor de quadrinhos bem-sucedido no Brasil ou no Japão? No Brasil, em partes, é aquilo que eu te falei. Nós não temos uma produção regular, nós não temos uma indústria de mercado BR, ainda mais para novatos, que se recicle. Ninguém sabe por onde começar. Tá aí o grande problema. No Japão, eu não sei como tá funcionando. Eu nunca ouvi falar de brasileiro que saiu daqui e entrou no mercado de lá. Mas eu imagino que se para os japoneses já é difícil, que dirá com o brasileiro. É mais fácil até você entrar no mercado norte-americano como prestador de serviços do que como autor do Japão. É mais porque eles sempre vão dar prioridade para o japonês. Quais desenhistas você admira e quais te influenciaram? O que eu admiro tem vários, cara, vários mesmo. O que me influenciaram eu posso destacar Jeff Smith, autor do Pony. Eu gosto muito do trabalho do Scott Campbell, que fazia Gen 13, o Danger Girl. Mas nenhum outro cara me influenciou mais do que Keiji Inafune, criador do Mega Man, designer e ilustrador também. É mais as primeiras séries mesmo, que era ele mesmo que administrava tudo, que é a série clássica, a série X. Tá? Esses são disparados a minha maior influência até hoje. Também acontece com você de só explicarem mais detalhes sobre o trabalho depois que eu já aceitei e fechei ele, e aí depois acaba percebendo que o trabalho será mais complexo e levará mais tempo do que o esperado. Sim, isso é muito comum de acontecer, por isso que eu falei no vídeo de negociar, para você sempre perguntar mais detalhes do que se trata do que o cara quer fazer, porque o que mais tem é cliente falando que o que eu quero é uma coisa simples, e aí na hora de fazer o trabalho ele manda para você uma referência de uma coisa que é simplesmente os melhores do mundo. Então sempre pegue os detalhes antes para você saber exatamente como o trabalho vai te dar, porque eles falam que é simples e nunca é simples. Nunca, nunca. Sempre é complicado e o cara nunca vai querer um resultado simples. Ele quer que seja simples para ele te pagar. Qual o nome da música de fundo do Crass Quick Tips? Chama-se See You Later, do Pixt. Vou escrever aqui na descrição do vídeo.
O que fazer quando as pessoas te chamam de idiota por gostar de mangás, HQs, animes e etc? Manda elas a merda e fala que cada um tem o seu gosto. Sobre aquele vídeo do Brasil, a vergonha do Brasil, né? O Brasil é ótimo em tudo, menos na saúde, educação e políticos ladrões, né? Aqui, na verdade, não é uma pergunta, é um adendo que eu quero fazer, né? Realmente o Brasil tem muitas coisas ótimas aqui, né? Comida, água, clima, apesar do calor absurdo que tá esses dias, né? O clima é ótimo, tudo que se planta dá, você tem coisas maravilhosas aqui no Brasil. Com relação à educação, ao sistema social e à política é que está o grande problema. Então, com relação à educação, você pode fazer alguma coisa. Se você perceber que dentro do seu círculo as pessoas estão partindo mais para o lado da ignorância, os diálogos não têm sido produtivos, coisas do tipo, você seja essa pessoa culta, pessoa que busca o conhecimento, que busca a inteligência, que lê, que sabe argumentar, que gosta de uma conversa, que consegue resolver as coisas sem brigar, que estimula o seu próximo a conversar junto com você, a fazer parte disso também. Seja você a pessoa inteligente, então. Se falta educação no Brasil, seja você o brasileiro que tem uma boa formação em educação. Isso você pode fazer. Com relação à saúde, você também pode se informar, tá? Ninguém aqui deve saber primeiros socorros porque não é passado no ensino médio fundamental. Vai atrás de aprender como é que é, vai atrás do conhecimento, né? Oportunidade é o que não falta aí e tem muita gente disposta a ajudar. Com relação a políticos, ladrões, esse tipo de coisa, esse ano tem ano de eleição, tem o negócio da Copa do Mundo, eu acho que vai até rolar uma guerra civil esse ano aqui no Brasil, mas lembrem-se disso na hora de vocês votarem. Lembrem-se disso na hora de fazerem a parte de vocês com relação à cidadania. Principalmente para os mais novos, que têm aí 18 anos, 19, tá na hora de votar. Vai surgir aqueles políticos que fazem piadinha, que é engraçado, né? Parem com isso. Esses caras já ganharam por causa dessa palhaçada. Parem com isso. Não tem graça, não. Você tá dando dinheiro seu, da sua família, para votar um palhaço que não vai fazer porra nenhuma no governo. Com relação à política, tem sim muita coisa para brigar. Essa é uma das coisas que eu afirmo que vale a pena discutir sim. Tá? Para quem diz que política não se discute, política se discute sim. Religião não, política sim. Política faz parte de todos. Então, faça sua parte. O Douglas Evangelista, da editora JBC, deixou um recado, né? Avisando que estamos abrindo espaço para obras nacionais no concurso BMA. Os 5 vencedores serão publicados como one shot em uma revista. A editora acredita no potencial do artista brasileiro, estamos apostando no concurso. Douglas, um abraço, o recado está dado. Eu fiz um vídeo também falando sobre as normas do concurso, que muitos inscritos meus estavam perguntando sobre isso. Já parabenizei vocês, parabenizo de novo a editora JBC pela iniciativa. Confiram lá sobre o regulamento. Um abraço aí para você e para todo o pessoal da editora JBC. Certo? Hey, rumo aos 10 mil inscritos pro Thiago mostrar como ele penteia o cabelo dele. Sim, estamos chegando aos 10 mil inscritos, hein? Mas é 10 mil inscritos e 1 milhão de views. Certo? Aí sim tem making off, certo? Muito bem, então foram essas as perguntas que vocês me deixaram durante o mês de janeiro de 2014. Se você tiver alguma questão a mais para falar, poste aí nos comentários. Se por acaso sua pergunta não foi lida aqui, escreva aqui novamente ou manda no e-mail de contato da editora Crass sua pergunta. Eu checo geralmente os vídeos do mês anterior, eu não checo todos os vídeos que eu postei no canal. Esse mês entra mais do quadro Ler ou Não Ler, talvez estreie mais 1 ou 2 quadros novos. Fucking Old Toys estreia em março, comigo com a Valéria Yuk, aguardem aí pra ver. Muito obrigado por assistir, se vocês gostaram, dá um joinha, compartilhe tudo que vocês já sabem que vocês podem fazer para nos ajudar, certo? Então, nos vemos em mais vídeos e no próximo vlog de fevereiro de 2014, comecinho de março, certo? Então é isso aí, estamos conversados por enquanto.